E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, voltei a fazer vídeos, tá? E hoje eu vou trazer um vídeo de microscopia, que eu sei que é um tipo de material que vocês gostam. Hoje a gente vai ver a mitose. Bom, pessoal, eu não vou nem falar dos materiais, tá? Porque na verdade você vai precisar do microscópio e de uma lâmina, tá? Eu, para esse vídeo, usei uma lâmina preparada, porque é mais prático, né? Então você pode comprar kits que vêm com várias lâminas já prontas, tá? Lâminas permanentes, lâminas preparadas. Então eu usei uma lâmina de um kit que eu encontrei, que tem lá na escola. Então por isso que eu não estou nem fazendo a parte de materiais aqui. Eu usei o microscópio. Se você não sabe usar microscópio, tem esse vídeo aqui, que eu estou deixando para vocês conferirem, tá? É um tutorial que eu já fiz sobre microscopia. E usei também essa lâmina preparada. Vocês podem dar uma procurada aí, um pulo aí no Google que vocês vão achar. Então, vamos perceber, vamos aí visualizar o que eu vi no microscópio da mitose. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar, só deixa eu falar de uma novidade que eu estou colocando agora, que eu sempre esqueço de pôr o aumento que eu estou utilizando, né? Então, agora todos os vídeos de microscopia vão ter aquela lupinha ali embaixo, no canto inferior esquerdo, colocando então o aumento que eu estou utilizando, né? Então a gente está vendo aí células da raiz de cebola, tá? Então cada quadradinho daquele ali com uma bolinha dentro é uma célula. Eu vou ampliar para a gente poder visualizar um pouquinho melhor o nosso foco, né? Que é o comportamento dos cromossomos. Então agora eu aumentei para um aumento de 640. E aqui a gente já consegue verificar algumas células, tá? Eu estou marcando então em verde alguns exemplos. E vejam que nesses exemplos, o núcleo, ou seja, essa bolinha escura do meio, está bem definida, tá? Nesses casos, a gente pode dizer que essa célula está na interfase. Tá? Eu vou explicar isso melhor na hora da explicação, mas tenham isso em mente. Então, essas células elas estão na interfase, porque o DNA ele está bem espalhado no núcleo. Então, elas ainda não estão, teoricamente, né, sofrendo a mitose. Então, não estão se dividindo. Vamos pegar agora mais alguns exemplos. Estou marcando aí nesse verde e amarelo aí para vocês verem. Percebam que agora o núcleo ele já está começando a ficar menos escuro, né? Ele já está começando a condensar. Tá? Então o DNA está começando a se condensar para formar os cromossomos. Por isso que a gente não está vendo aquela bolinha escura como nós estamos vendo, por exemplo, naquelas duas células ali de cima. Então nesse caso a gente pode dizer que essas células estão na prófase, tá bom? Então já falamos da intérfase, já falamos da prófase. Vamos procurar mais uma célula em um estágio diferente aí da mitose, tá? Eu vou revisar tudo isso depois, tá, gente, na hora da explicação, então não se preocupe. Percebam esta célula ali, quase do meio, né? Eu estou marcando ela em azul. Ela está como se fosse uma parte mais escura no centro, né? Essa célula está na metáfase, tá? Então essa partezinha aí a gente chama de placa metafásica, né? Que os cromossomos eles estão alinhados no centro ali da célula. Então essa célula está em metáfase, tá? Então já falamos da intérfase, da prófase e agora da metáfase. Vamos procurar então uma célula em anáfase, que é a próxima fase, né? Eu dei um pulo aí para mostrar porque eu estava procurando e aí demorou um pouquinho para encontrar, mas finalmente então nós temos aí uma célula em anáfase. Percebam que, eu estou marcando ela em branco, tá? Percebam que os cromossomos, que são essas partes mais escuras mesmo, né? Já que o corante que a gente está utilizando nessa lâmina aí é para marcar DNA, né? Então o DNA está se condensando, aliás, já se condensou e formou os cromossomos. Então percebam que eles estão se afastando em direção às extremidades da célula, né? Então as extremidades opostas, inclusive, tá? Então na anáfase os cromossomos eles estão se afastando e indo em direção a polos opostos da célula. Vamos procurar agora mais uma fase aqui da nossa mitose. Essa lâmina ela já é meio velhinha, né? Então ela está meio assim, né? Mas acho que ela serve ainda para os nossos propósitos aqui de ensino e educação e tal, né? Essa célula que eu estou marcando agora, ela está assim no final da anáfase, já no comecinho da telófase, porque os cromossomos já estão praticamente todos ali
dispostos nas extremidades opostas, né? Então eles já chegaram. Então, o caminho que eles fizeram, né? Eles primeiro eles se condensam, né? O DNA se condensa, forma os cromossomos, eles se emparelham na placa metafásica e depois partem para as extremidades opostas da célula. Por quê? Vocês já vão entender isso agora na nossa próxima fase aqui. Na verdade, a telófase seria a última, né? Mas aquela ali é o comecinho da telófase e esse daí seria o finalzinho, né? Percebam que o núcleo já se formou novamente, então tem 2 núcleos e tem como se fosse uma rachadura entre eles, né? Que na verdade é onde a célula vai se dividir, formando aí então 2 células, né? Essa parte a gente chama de citocinese, tá? Alguns consideram então essa citocinese como uma fase diferente, né? Bom, com essa lâmina a gente conseguiu observar praticamente todas as fases aí que nós estudamos no livro, né, didático da mitose. E agora, para entender um pouquinho melhor o que é mitose, o que é divisão celular, eu recomendo que você continue assistindo o vídeo e veja a explicação. Hoje nós vimos células de cebola em mitose, né, as células de raiz de cebola em mitose. Vamos entender um pouquinho melhor o que é a mitose. Para entender a mitose, a gente precisa entender o que é divisão celular. Tá? Em 1855, Rudolf Virchow ele fez a seguinte citação, e é bem interessante para a gente começar o nosso papo por aí. Onde existe uma célula, deve ter havido uma célula pré-existente, assim como o animal somente surge de um animal e a planta somente de uma planta. Essa citação acabou virando uma máxima em latim, que é omnis cellula e célula, que significa mais ou menos cada célula a partir de uma célula. Isso quer dizer que uma célula não pode passar a existir do nada, tá? Se existe uma célula ali, ela tem que ter vindo necessariamente de uma outra célula. Claro que daí vocês podem estar imaginando, mas como aconteceu a primeira célula, né? Isso daí seria assunto para uma outra aula. Mas aqui é importante que vocês tenham essa noção, que uma célula só vai passar a existir a partir de outra célula. Então a gente pode dizer que a continuidade da vida, ela se baseia na reprodução das células, ou seja, ela se baseia na divisão celular, que é o processo como essas células acabam sendo formadas. A gente pode diferenciar aí 2 tipos de divisão celular, didaticamente falando, que são a mitose e a meiose. Qual é a diferença entre elas, então? A mitose é o processo responsável pela divisão das células somáticas. Então, o que são essas células somáticas? São as células que não estão envolvidas diretamente na reprodução, tá? Que não são os gametas, eu vou falar disso depois ali na meiose. Então ela tem a função aí de formar novas células que vão repor, né, células mortas, enfim, células defeituosas, e também auxiliar no crescimento das estruturas do corpo que não estão envolvidas diretamente na reprodução. Isso é a mitose. A meiose, então, em contrapartida, está envolvida na produção de gametas. O que são os gametas? São estruturas que vão participar da reprodução, né? Então é o óvulo na mulher e o espermatozoide no homem. A mitose preserva o número de cromossomos entre as células. Então a célula-mãe vai ter 46 cromossomos, no caso dos seres humanos, as células filhas também vão ter. Na meiose, ela divide esse número pela metade. Porque aí, quando juntar, né, o óvulo com o espermatozoide, a pessoa não vai ter o dobro de material genético do que deveria ter. Vai ter ali o número certinho. Essas células que têm um conjunto de cromossomos só, nós chamamos de células haploides, tá? Quando tem os 2 conjuntos, a gente chama de células diploides. Então, o que a gente viu hoje foi a mitose. Esse termo foi cunhado pelo Walter Fleming. Ele desenvolveu pela primeira vez corantes que permitiram observar o comportamento dos cromossomos durante a mitose, tá, das células. Inclusive, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, eu resgatei lá do site da Nature, e são as ilustrações dele, tá? Então, são ilustrações que ele fez observando a divisão celular, através da forma que ele corou ali os cromossomos. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as etapas da mitose, tá? Aqui eu separei didaticamente em 5 etapas. Eu não estou colocando nem a parte da intérfase e nem a parte lá da citocinese como uma etapa independente, né? Embora a gente possa considerar assim também. Então, vale registrar aqui que essa explicação é extremamente rasa, tá? É bem superficial e é bem resumida. É só para situar vocês mesmo o que a gente viu ali no experimento, tá? Então não estranhe se esse conteúdo tiver um pouquinho resumido, tá? Vamos começar então pela prófase, tá? O que acontece na prófase? A cromatina está se condensando e o núcleo começa a desaparecer. Ali nessa imagem que eu coloquei, ela está
ainda na intérfase, que é uma fase antes, né, que não está acontecendo a divisão celular. E, bom, então a cromatina é quando o DNA está bem espalhado, né, junto com as proteínas, enfim, dentro do núcleo. Então, quando a gente coloca o corante, vai formar uma bolinha, como a gente viu ali no vídeo, né? Na prófase, ele está começando a se condensar. Então, essa cromatina está começando a se desfazer para formar ali os cromossomos. A próxima fase é a prometáfase. Seria uma fase entre a prófase e a metáfase, como o próprio nome diz, né? Nessa fase, os cromossomos separados eles já são visíveis, né? E cada um já consiste de 2 cromátides irmãs. Se você não sabe o que é uma cromátide irmã, são como se fossem aqueles bracinhos, né? Você já deve ter visto a foto de um cromossomo como se ele fosse um X. Um lado é uma cromátide e outro lado é outra cromátide. A gente vai falar melhor dessa parte de cromátides irmãs no vídeo que vem, que vai ser do cariótipo, tá? A próxima fase é a metáfase, e aqui a gente consegue diferenciar essa fase justamente pela placa metafásica, tá? É uma placa imaginária, tá? Ela não existe de fato, mas a gente diz assim porque os cromossomos estão todos alinhados na parte central da célula. Foi assim que a gente conseguiu diferenciar, inclusive, né, as células em metáfase no nosso vídeo. A próxima fase é a anáfase, então os cromossomos começam a partir para as extremidades, né? É assim que a gente consegue definir qual que é a célula que tem anáfase. E por último, a telófase, que os núcleos das células filhas, portanto, né, eles são formados e vai acontecer a citocinese. O que é a citocinese? Estão reparando que ali tinha como se fosse uma rachadura no meio dos 2 núcleos novos? Então é nessa rachadura que a célula vai se dividir e formar, então, concluir a formação das 2 células novas. Então essa é a citocinese, é esse momento que conclui a mitose, tá? Então a gente viu mais ou menos essas fases aí no experimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser baixar essa explicação, por mais que ela esteja bem resumida, acesse lá o cienciacuriosa.com.br. Se inscreva no canal se você gostou do conteúdo. E se você quiser ajudar a divulgar nosso material, curta, favorite e compartilhe aí os nossos vídeos. Eu fico por aqui e encontro vocês na próxima. Até lá!